Olá, olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Silverstone Gabriel, fazemos parte da Júlio Verne Audiovisual e este é o canal do lazer de TV e rádio Inesita Barroso. Este é o nosso programa Roda de Conversa. Cris, Regi, muito obrigado pela presença de vocês e eu queria primeiramente pedir para que vocês pudessem se apresentar. Eu sou Cristiano Oliveira, trabalho com tecnologia da informação e tenho formação também na área de rádio e TV, sou locutor e recentemente concluí um curso no Senac de apresentação de programas de variedades. Eu sou Regis, meu nome, Regis Apoenan, um nome que eu me dei, um nome indígena, e eu sou um ecoeducador, como eu intitulei, que a gente é comum de saber, de ouvir educador ambiental, né? Então a minha profissão basicamente é de trazer sensibilização para as pessoas e reconexão delas com a natureza, né? Então lembrar um pouco que a gente é natureza também. Cris, quais são as vantagens que a gente consegue ter hoje ao utilizar as tecnologias de informação e comunicação comparado aos tempos anteriores? Eu acho que você colocou uma palavra-chave, vantagem. A vantagem hoje é o mercado de trabalho. Tem muita vaga na área de tecnologia da informação. Isso porque está tudo sendo automatizado, está tudo sendo sistematizado para um código, para um programa, para um dispositivo móvel, né? Então tem uma grande quantidade de vagas em aberto, vários cursos, também é uma área bastante ampla, como outras áreas, mas ela vem se expandindo cada vez mais. Só como exemplo, eu atuo numa empresa, então a gente, dentro da área de tecnologia da informação, a gente se divide em 3 setores, uma parte de projetos, outra parte de suporte e outra parte de infraestrutura. Essa última que trabalha em manter os computadores funcionando, a parte de rede, Wi-Fi, contas de e-mail, então assim, segurança da informação. Então tem muita vaga porque está cada vez sendo mais segmentado. Por que segmentado? Nós somos uma equipe de 24 pessoas e a gente utiliza aí pelo menos de 4 a 5 consultorias por ano para poder complementar matérias e necessidades que a gente não consegue suprir só com conhecimento interno. Então, pegando o gancho da sua pergunta, assim, me apoiando bastante na questão da vantagem, ela é vantajoso porque tem vaga, tem trabalho, e geralmente os trabalhos não são mal remunerados. Quanto mais você se especializa, você desenvolve uma segunda, uma terceira língua, um idioma, você consegue ganhar mais, porque você começa a trabalhar em projetos já em nível de América Latina, ou então já começa a trabalhar em projetos já em nível mundial, né, viajando para outros países, ou então trabalhando remoto, mas se comunicando com outros países. Então é uma área bastante promissora, ela está longe de se estagnar, tem muita coisa para ser criada ainda. Depois da Revolução Industrial, essa era da informação ela é a mais forte, ela é a mais significativa em termos de transformação, porque eu costumo comparar a invenção da máquina a vapor com a invenção da rede, né? Porque já existia então os meios, as formas de transporte, mas o motor a vapor ele trouxe a grande transformação que foi a quebra das barreiras geográficas, né? E a tecnologia, ela tirando o compartilhamento de informação, o que seria? O que seria você ter grandes computadores com alto poder de processamento, mas que eles não se comunicassem? Isso já existia, inclusive, até antes da década de 60, né? A automação dos cálculos. Então você imagina grandes máquinas, ou pequenas, né? Porque elas estão cada vez ficando menores, grandes máquinas em termos de poder computacional, mas que não desse para compartilhar informação. Então, eu sempre faço uma analogia de que a rede, a possibilidade de compartilhar informação, ela é tão significativa quanto a invenção da máquina a vapor. Regis, o que é ser um ecoeducador? Primeiro, da minha necessidade, eu nasci em São Paulo e eu tive a sorte de morar praticamente boa parte da minha criação perto de um parque, né? Eu chamava de pequena floresta. Só que esse parque, para mim, ele não era o suficiente. E eu ia no Parque do Ibirapuera, aí tinha um parque que era bem uma pequena floresta mesmo, perto de casa, no Butantã. E aí eu precisava de uma floresta maior, uma floresta que eu realmente me sentisse uma floresta, né? E aí eu comecei a rodar, né? E fui morar no Embu das Artes, morei no Mato Grosso,
E aí hoje eu tô em Juquitiba, onde tem uma grande floresta. Então, às vezes eu falo para as pessoas, eu moro na floresta. Aí tem gente que me pergunta, mas tem eletricidade lá? Calma, não, também não tô morando na caverna, né? Mas eu senti uma necessidade de trocas, né? Eu ouvi o Cris, né? Cris. Falando sobre rede, e me veio muito assim, né? Que a rede de natureza que tem em São Paulo, para mim não supria. Então eu precisava de uma rede maior, né? Então, onde eu podia me banhar num rio, beber uma água limpa e poder respirar, porque realmente em São Paulo era difícil, sempre foi muito difícil para eu respirar. Então, essa foi a minha busca, por isso que eu comecei a querer ir morar na natureza, mais próximo da natureza. Agora, pensando ao contrário, Cris, qual talvez seja a desvantagem ou algumas coisas que a gente pode ter perdido pelo fato das tecnologias estarem do jeito que elas estão nos dias de hoje? O que se debate muito é essa questão do contato, né, do convívio, porque a partir da hora que você consegue compartilhar informação, compartilhar o áudio, o vídeo por um aparelho móvel, então você não precisa mais estar ao lado da pessoa para fazer essa comunicação. Então existe um certo distanciamento. Por exemplo, num prédio comercial de uma mesma empresa, por exemplo, você tem vários departamentos e durante todo o dia, no mínimo 40 horas por semana, está todo mundo se comunicando por e-mail. E cada vez menos as pessoas levantam da cadeira e vai até outro departamento. Bom, eu nasci na área administrativa, né, em termos de trabalho, de carreira profissional. Eu era contabilista no início, então a gente tinha que terminar o relatório, você imprimia, assinava e ela entregava no outro departamento. Hoje não precisa mais. E nesse levantar da cadeira e até outro departamento, você encontra pessoas no corredor, você vai até outra pessoa e entrega, olha, obrigado, né, valeu, esse mês chegou mais rápido, né, esse mês está atrasado, enfim. E isso hoje é tudo feito por e-mail, é feito por mecanismos de compartilhamento cada vez mais avançados, na nuvem, né? Então, quer dizer, se está na nuvem, eu não preciso nem ter isso internamente, armazenado internamente dentro da empresa. Então, toda essa comunicação está cada vez fluindo mais pelos dispositivos móveis, né? Então, essa questão do contato, desse dia a dia, dessa comunicação, ela deixa de ser algo... passa a ser muito transacional só, entendeu? Ela não tem, é como se fosse mais uma transação bancária, só mais um movimento ali, um registro, né? Então, acho que a grande perda, na minha opinião, é essa. Então, tem um professor Clóvis de Barros, que eu sou fã dele, né, um filósofo, e ele sempre diz isso, né, que você, para você ser feliz, ele sempre incentiva a que você seja feliz e que ele não se conforma com o termo happy hour, porque o happy hour é sempre depois do trabalho. E por que não ser feliz no trabalho? Né? E aí eu vejo hoje essas profissões, com o advento da tecnologia, você cada vez mais está fechado no computador. Então você não precisa falar com quem está ao lado, nem quem está lá no primeiro andar, nem no sétimo, você fala tudo pelo chat, ou manda um e-mail, ou compartilha uma informação. Com isso gera esse distanciamento e pode ser, né, eu sou uma suposição de que isso traga uma certa infelicidade, para a pessoa ficar só fazendo aquele trabalho cíclico e repetitivo. Né? Então, assim, aí cada vez mais os happy hours vão ficando mais constantes, né? Mais esperados. Chega a segunda, o pessoal já está esperando o happy hour da sexta. Regis, uma provocação para você. Será que a gente precisa deixar de viver na poli? Ou a poli também é um dos muitos lugares que o ser humano pode viver? Existe uma certa... eu não sei se é contradição, mas a gente sempre busca essa reconexão com a natureza, de uma forma ou de outra. A questão que é bom lembrar que a natureza é dentro e fora, né? Eu sempre gosto de falar isso. Então, hoje em dia, tem muita gente na cidade buscando a verdadeira natureza interna, pelo menos, que é através de meditação e outras terapias complementativas. Mas, quando elas buscam a natureza externa, né, nós todos, a gente vai para onde? A gente vai para a praia, a gente vai para o campo, entra numa cachoeira, acha que está tudo resolvido e volta para a loucura. Né, eu digo loucura, eu até brinco, né? Loucura, verdadeira cura. Mas, fora da brincadeira, isso não vai trazer realmente uma resolução, né? Então, eu acho que a questão não é fugir de nada. Eu percebia que enquanto eu estava em São Paulo, querendo fugir de São Paulo, eu estava totalmente aprisionado em São Paulo e com as minhas questões e com as minhas justificativas para estar aqui. Né? Então, principalmente, quase sempre vejo não só a minha, mas pagar as contas, né? A tal justificativa de pagar as contas.
E aí eu vejo que todo mundo quer ficar rico também, né? Essa coisa do rico, hoje eu já ouvi bastante isso aqui. Então a questão é, onde está a riqueza, né? Dentro de você e fora. É muito fácil filosofar, mas nessa minha caminhada foi ficando mais claro isso, né? Então, quando eu comecei a buscar essa riqueza fora, né? Até quando eu comecei a trabalhar, né? Antes com recreação, depois veio a educação ambiental, minha mãe perguntava: mas, ô Regis, isso aí dá dinheiro, filho, né? A preocupação de qualquer mãe, né? Que quer que o filho se mantenha, né? Vivo. E eu falei: mãe, tudo que você faz bem feito e com gosto, é impossível não dar certo, né? A água nasceu para ser água e ela flui, ela sempre será água, flui, acontece. O fogo, se ele for fogo, dá certo, ele vai fazer o que ele tem que fazer. E a gente é a mesma coisa, cada um tem um pouco da sua essência, a questão que a gente tá muito perdido, né? Nisso tudo. Eu acho que, então assim, eu acho que fugir da cidade não é a solução. Primeiro, se conhecer, tem muita gente lá do passado já falou isso, né? Conheça-te. E aí você vai ver que é inevitável você não aprender a se conectar com a natureza. Então, igual o Cris falou aí, né? Da tecnologia, que às vezes as pessoas começam a deixar de se falar. Né? E imagina, se entre nós a gente começa a deixar de se falar, imagina com os elementos da natureza. Então hoje as pessoas não querem ir para a natureza por quê? Elas têm medo, né? A maioria tem medo. Eu passei por esse processo também, eu tinha medo de aranha, né? Cobra não, cobra era de boa, né? Mas cheguei até a criar cobra em casa uma época. Mas a aranha eu tinha muito medo e de alguns outros bichos desconhecidos, né? E a natureza traz muito desconhecido e ninguém quer acessar isso. E aí quando você começa a acessar e estudar a respeito, esse medo acaba, ou vai diminuindo pelo menos. E você começa a se interessar mais. E aí então voltando à questão, né? Ou não é para viver no campo? Isso vai dar do chamado de cada um, né? Eu preciso estar no campo para me manter em equilíbrio. E as minhas conexões, né? Tanto com humanos, né? Nós humanos, quanto com outros seres da floresta, para mim é totalmente essencial. A cidade ela não me nutre, né, em todos os aspectos. Mas eu acho que é inevitável. Todos nós viemos da natureza, somos natureza. E em algum momento a gente vai ter que estreitar esses laços. E isso já está acontecendo em plena cidade. Então a gente olha para os nossos rios. O rio é um reflexo da nossa sociedade, né? Então você olha para ele, como é que ele tá? Tá igual a gente, né? Estragado, sujo, fedido, né? Então eu brinco que a natureza não fede. Mesmo aquele cocôzinho lá não, tá tudo em harmonia, né? E aí quando você começa a entender essa harmonia, você começa a querer viver mais perto dela. Ok, vamos lá. Quais são as lendas urbanas que se você pudesse me apontar uma, duas ou três, que a gente precisa mostrar para as pessoas de equívocos sobre a questão ambiental? Então, primeiro essa separação, né, de ver o ambiente como uma coisa externa, e aí ainda continua falando meio ambiente, né, então ver como o ambiente como meio mesmo, né, metade, dá pra brincar muito com as palavras, o português traz isso pra gente, e então esse acho que é o primeiro, né, a primeira lenda, né, e tem muito romantismo em cima, e todo mundo passa por esse romantismo, né, e depois vai vendo que eu tô com a bota cheia de barro, eu saí do sítio hoje, né, e vim pra cá, eu tive que pisar no barro mesmo, e eu faço questão, eu gosto, prefiro esses tipos de dilemas. Né? Outras lendas urbanas, de que achar que você sair da cidade e ir pra floresta, você vai estar curado. Completo engano, eu já conheci pessoas completamente desequilibradas, morando em lugares maravilhosos, que fugiram, né, do sistema cidade, e acharam que ia ter a solução. Então eu nunca esqueço quando eu fui uma vez para um lugar um lugar lindo, maravilhoso, e a pessoa gostava muito de xamanismo, né, que é outra coisa que está expandindo bastante, que é a cultura, ele se baseia na cultura indígena, só que tem muita coisa já sendo deturpada, mas enfim. E aí a pessoa já vem outra lenda urbana, uma atrás da outra, né? Mas faz parte da busca, faz parte da nossa caminhada nesse labirinto da vida. Mas essa pessoa, por exemplo, me acordava com um tambor xamânico, né? Então, e ela conseguia arrumar problema com todas as pessoas que estavam ao redor dela, né? Então eu falei, nossa, ela tá perturbada, ela não achou o ponto de equilíbrio dela. O meu ponto de equilíbrio, por exemplo, né? Eu fui morar no Mato Grosso, um lugar super longe, distante, e até de avião era difícil de visitar meus amigos que estão em São Paulo. E então não é só de mato que eu vivo, né? E eu preciso das minhas relações humanas.
E eu não tinha como vir direto para cá e eu comecei a sentir muita falta disso. Então, por exemplo, eu achei meu ponto de equilíbrio por enquanto, porque tudo muda, né? Eu tenho que estar num lugar próximo de São Paulo, que é meu lugar de origem, mas é um lugar de equilíbrio, né? Que eu sei que eu posso beber água limpa e respirar ar limpo. Mas eu posso vir em São Paulo, que é um lugar que eu amo, que sim, tem coisas muito boas. É a questão de a gente aprender a equilibrar um pouco as coisas, né? Então, cada um acha o seu jeito, né? A caminhada é particular, mas ela é sempre coletiva também, porque a gente troca, né? Cris, na sua área de comunicação, trabalhando de tickets, quais as lendas urbanas que a gente encontra? Não sei se lenda urbana, sabe? Acho que tem muito... Infelizmente, toda novidade ela traz algo de bom e algo de ruim. Então, acho que não é uma lenda, né? O que eu vejo de ruim hoje é essa necessidade que, principalmente os meios de comunicação, criam de que você tem que estar a todo momento conectado, né? Porque meios de comunicação, porque vem as propagandas, né? Então, pacote 4G, agora tem um pacote que durante a madrugada não consome dados, então é para você ficar 24 horas mesmo conectado, né? Então, eu percebo que isso não é positivo, né? Sabe, essa necessidade de estar a todo momento conectado. A pessoa vai para o banheiro, leva o celular e fica ali conectado. Antes de dormir, acorda já conectado. E ao mesmo tempo que esse pequeno dispositivo, ele é pequeno no tamanho físico, né? Ele te abre portas ali, quer dizer, para o mundo inteiro, de imagens, de som, de texto, de conteúdo. E isso cria uma ansiedade natural, porque a gente, humanamente, é impossível de absorver tudo. É impossível. E esses dias eu ouvia falar num noticiário, numa rádio, dizendo que o percentual de jovens que já tomam ansiolítico, de 17 a 19 anos, é um percentual altíssimo que já toma ansiolítico. E quem é que está mais conectado? É a galera, é a juventude. Então, todo o acesso, toda a navegação leva você para uma imersão quase que infinita. E isso desperta essa ansiedade de você conhecer, de você ir, de você querer estar, de você querer ter, né? Desperta, e a gente sabe que os meios ali, né, que toda a ciência, né, da publicidade, da propaganda, ela trabalha para criar desejo de você ir mais e mais e mais. Então, isso eu vejo como negativo. Complementando, né, e concluindo a linha de raciocínio, quando você senta na sua casa, em volta da mesa, e tem 5, 6 pessoas ali, cada um olhando na sua tela e ninguém se olhando, eu acho isso terrível, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com tecnologia, eu proponho novas tecnologias, eu desenvolvo e implemento, né, novas tecnologias, mas nesse ponto não, se depender de mim eu não quero, entendeu? Eu não ensejo, eu não incentivo, né? Então acho que é difícil talvez falar em lenda, mas talvez falar um pouquinho de joio e de trigo, entendeu? Então eu estou colocando um joio aí, na minha opinião, não é legal. E dentre outras situações, até no Senac recentemente, lá no curso, na parte teórica do início do curso, nós apresentamos um trabalho em que a gente mostrava justamente essas imagens da pessoa estar lá no vaso sanitário, segurando o celular e o bebê do lado, uma criança por lá de fora, mamãe, né? Chamando para ir logo, né? E dentre outras situações engraçadas também e arriscadas, né? Aquelas que as pessoas se põem em risco e põem o risco de outras pessoas. Como você atravessar o semáforo olhando o celular, quer dizer, às vezes a pessoa está ali conduzindo o carro, não prestando atenção, né? A pessoa morre atropelada por estar conectado, né? E o inverso também, né? Que ela, quer dizer, ela dirigindo ao celular ali e aí pode também matar outra pessoa, tirar a vida de outra pessoa. Então tem várias questões em torno disso, não é uma lenda, são questões de disciplinar também o uso disso. Mas o que eu vejo de mais perigoso é que principalmente aquilo que mais influencia a gente, que são os meios massivos de comunicação, a todo momento eles estão, olha, celular novo, plano de dados com mais dados, enfim, estão colocando para você consumir e estar cada vez mais conectado. Cris, o que te encanta na sua profissão? Olha, eu não posso dizer que me encanta na minha profissão, eu sou um prestador de serviço nato. Eu gosto de estar a serviço. A tecnologia dentro de uma empresa, ela é 100% serviço. Então a gente precisa estar lá para fazer tudo funcionar, né? As comunicações, fazer os e-mails com os fornecedores e clientes chegarem, né? O cliente entrar lá na nossa loja virtual, acessar a loja virtual e fazer uma compra.
tudo isso passa pela TI, né? Então, quando eu vejo que o nosso cliente interno ou externo ele está satisfeito, isso me gratifica muito. E eu sou uma pessoa meio já andada, né? Então, eu já tive restaurante, eu já trabalhei em outras áreas, enfim. Então, eu sempre tive essa coisa da prestação do serviço como um primeiro plano e me gratifica muito quando eu vejo a pessoa feliz com o serviço que eu prestei. Então, eu posso dizer que se eu estivesse fazendo um outro trabalho, numa outra área, que se eu visse a outra pessoa a quem eu atendo feliz, eu estaria gratificado da mesma forma. Vamos fazer a seguinte reflexão. Existe um mito da caverna, na qual consta que existia um grupo de pessoas, seja ele sapiens, neandertal, epilepteco australiano. Até hoje a ciência não sabe quem era aquele que estava naquele momento. Vamos fazer a seguinte reflexão. Vamos fazer uma viagem no tempo e supondo que você, Regis, e você, Cris, fosse o indivíduo que está na caverna. Mas baseado na sua experiência de hoje. Primeiro, você continuaria dentro da caverna? Outra opção, você sairia para ver o que tem de fora e talvez voltaria? Ou, terceira opção, você sairia correndo e largaria tudo? Como você olhou para mim? Então, essa é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta aberta. Ah, sim, não é só, pode ter outras alternativas, é claro. O que eu não ficaria dentro da caverna, como nunca fiquei, né? Eu sempre quis saber o que tem fora da caixinha desde criança, né? Isso que me levou a buscar muitos caminhos diferentes, né? A tal da ovelha negra, né? E aí eu sairia, com certeza. Agora, se eu voltaria ou não, isso dependeria do que eu fosse ver lá fora. Mas diante da minha vida, eu não vou falar que eu não vou voltar. Né? Então, por exemplo, eu parei de cuspir pra cima, porque já voltou na minha testa algumas vezes. Então, essa funciona. Não é lenda urbana, né? Com certeza, lenda urbana. Então, assim, mas eu nunca não, né? Eu não tenho feito assim, falado negado. Não, não volto mais pra São Paulo. Não, tá em aberto. Enquanto eu me sinto bem onde eu escolhi viver, né, que é fora da caverna, para mim a caverna é a ignorância, né? Então, ignorância, né, é sempre bom lembrar que é a ausência de algum conhecimento, né? Então, quando eu busquei saber como funciona, né, como que o mínimo, né, porque a gente nunca vai entender como é que funciona o sistema natural, né? E no nosso sistema da caixinha, que a caixa também é importante, né? Não deixa de existir, a gente tenta imitar. Então, até essa coisa dos materiais que a gente usa e tudo mais e faz a reciclagem, é uma tentativa de imitar como a natureza funciona para que esse sistema se perpetue por mais tempo. Só que ele ainda é falho, por isso que a gente acaba sempre se enganando e tendo que reprogramar essa informação toda. Mas assim, eu não sei se eu sairia correndo. Provavelmente, porque eu sou aventureiro, eu sou um curioso, né, de saber o que tem sempre lá fora e aqui dentro de mim, né? Então, acho que é mais ou menos essa a resposta. E suas considerações finais? As minhas considerações, eu acho que assim, a humanidade está sofrendo de um mal muito antigo, que é a ausência de propósito, né? E tá todo mundo se sentindo muito perdido, né? Muito perdido. As pessoas andam para lá e para cá sem saber por quê. Né? Então, e a justificativa muitas vezes é muito parecida, é ganhar dinheiro. E o dinheiro é só um detalhe nessa vida, né? Então, assim, a minha consideração é que essa busca pela natureza, na verdade, é uma busca de eu me conhecer, né? Então, e saber qual é a minha função aqui. Então, igual o Cris falou, eu gosto de servir, né? Então, uma vez no Mato Grosso, eu ouvi de 2 pessoas diferentes uma frase que mexeu muito comigo. Que é aquele que não serve para viver, não vive para servir, não serve para viver, né? Então, só que para a gente servir, a gente tem que se encaixar efetivamente em algo produtivo e que não seja só para o ser humano, que seja a nível planetário. Então, acho que cada um de nós cabe o quê? Olhar para si e falar, e aí? Onde que eu estou servindo e será que eu estou servindo de uma forma efetiva? Será que estou vivendo a minha natureza? Será que eu sei o que eu vim fazer aqui? É muito amplo, tem gente, mas que seja passar a vida inteira buscando saber sobre isso, sabe? Você não vai perder seu tempo fazendo isso, né? Então é o que eu estou fazendo, buscando saber o que eu tenho para fazer. Eu sinto que eu estou cada vez mais próximo, se é que eu já não estou fazendo. No fundo eu sinto que eu já estou fazendo aquilo que eu tinha que fazer aqui, né?
E se você não está fazendo, né, se você não está se sentindo bem com o que você está fazendo, provavelmente você não está no lugar certo, né? Então observa isso e olha. Essa acho que é a minha consideração final, né? Acho que é isso. Olha, com certeza eu não gosto de lugar escuro, muito fechado. Por natureza, eu gosto de lugar claro, eu gosto de céu azul e de sol, eu gosto. Então, assim, eu tenho um contexto, uma história de vida, aí eu já, graças a Deus, eu me arrisquei bastante, tive uma experiência, morei um pouco fora e pude conhecer outras culturas, pessoas conversando em outra língua a todo momento. Então, isso vem um pouco também, a minha mãe sempre incentivou, não só eu, mas aos meus irmãos também, a gente se lançar mesmo para a vida, né? Se conhecer, buscar, né? Conhecer outras culturas, vamos dizer assim, cumprir uma ansiedade positiva, né? Aquela ansiedade que é boa, né? Que é pro bem. Então, eu jamais ficaria assim numa caverna. Por exemplo, eu com 18 anos, bom, eu participei da igreja toda a minha juventude, né? Então eu aprendi a tocar guitarra, violão, né? Então já toquei rock, depois toquei música da igreja, toquei sertanejo, então fui passando pelas áreas, né? Trabalhei dentro de escritório, arrisquei em comércio, arrisquei na bolsa e fui fazendo coisas diferentes. Trabalhei bastante também com entidades sem fins lucrativos, apoiando um pouco, passando um pouco do conhecimento que eu tinha para ajudar elas a melhorarem, principalmente a parte administrativa, então, que geralmente elas são um pouco amparadas nisso. E fui trilhando coisas diferentes, né? E aí fiquei 9 meses na Irlanda. E aí peguei um período de inverno lá. Então pra mim aquilo ali foi uma caverna, sabe? Porque 3 horas da tarde já tá escuro, é sempre cinza, você não vê o céu, é sempre nuvem, aquela coisa fechada. Pra mim aquilo ali, principalmente de novembro até janeiro, foram assim, meses difíceis pra mim, porque pra mim aquilo ali era uma caverna. Eu falei, meu Deus, eu quero meu país de volta, né? Eu quero ver o céu, eu quero ver o sol, né? Então, no sentido mais figurado da caverna, eu sou uma pessoa que sempre me lancei sem medo da consequência, né? É claro, não de forma, sem pensar impensado, não, né? Sempre analisei as consequências, tudo, mas eu me lancei. E eu sempre, quando eu posso orientar ou refletir com pessoas mais novas, eu oriento a se lançar também, né? Tem um momento certo para viver as coisas na vida. E é muito triste quando você vê, às vezes, a pessoa que não fez isso na época certa, fazer na época errada, porque aí muitas vezes desfaz família, sabe? Entra em outras questões de aspecto social que não são boas, né? Porque ela talvez não viveu aquilo na época certa. Então sou muito a favor de se lançar. Se não está contente no trabalho, busca outro, né? Acha o teu espaço, estuda outra coisa. O meu carro não é legal, então trabalha para ter um carro melhor, sabe? Acho que isso não é uma ambição ruim, né? Pelo contrário, então você tem que se lançar mesmo, tem que se lançar. Um grande desafio da minha vida, eu tenho 38 anos, foi ter feito o curso lá no Senac, onde eu tive que encarar a câmera, né? E ali fazer as apresentações de diversos formatos. E exige um autoconhecimento muito grande. Muito grande. O seu ombro está mais baixo, está mais alto. Você fala o R mais puxado para o pessoal de Piracicaba, você tem que melhorar isso, né? Então, eu exigi um autoconhecimento e eu me lancei para um curso que eu falei, meu Deus, eu não vou servir para isso, né? É um desafio muito grande para mim. E eu adorei ter feito. Foi muito bom mesmo. Por isso que eu acho que eu estou falando com essa tranquilidade aqui, com uma câmera na minha frente, né? Acho que é isso. Jamais ficaria numa caverna e nem voltaria para a caverna nesse sentido figurado que eu estou falando. Suas considerações? Bom, minhas considerações é que hoje, assim, né, com todo esse aparato tecnológico atual, a gente procure manter os contatos, que a gente procure sempre o lado humano em primeiro lugar, né? Por mais automatizado que seja, vai precisar sempre de alguém para configurar, alguém para acionar, alguém para reiniciar, porque de vez em quando trava, né? E quando trava, a gente precisa reiniciar. Então, acho que o principal é manter essa relação, porque são nessas relações que a gente cresce enquanto ser humano, nas relações humanas. Eu não consigo ver um crescimento de ser humano numa relação eu e a máquina. Eu tenho um crescimento profissional, de entendimento, técnico principalmente, mas
Na relação humana eu cresço quando eu estou com outra pessoa, um ser humano comigo, ao meu lado. Eu acho que é aí que eu vejo que tem um crescimento. Então a minha consideração principal é que a gente mantenha, que a gente consiga se manter humanos, que a gente se mantenha o lado humano em primeiro, por mais que evolua e por mais que venham novos recursos que tragam facilidades. Seria muito bom se toda essa tecnologia, esses recursos viessem para diminuir o trabalho, porque a maior parte dos inventores, das mais significativas invenções, a intenção era diminuir o trabalho humano, sabe? O desgaste, o trabalho escravo, essa coisa toda, e trouxesse mais qualidade de vida para a gente. Né? Um exemplo foi Santos Dumont, né? Todo mundo conhece. Mesma coisa Niemeyer, né? Em relação ao projeto de Brasília. Então, essas invenções elas vêm para agregar, para facilitar a nossa vida, para dar mais qualidade de vida. Não para sufocar, para deixar a gente tomando aí ansiolítico, né? Para ficar calmo, porque é tanta informação e tanta coisa, eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que parecer, que acho que é o pior. Que eu acho que na época que a gente está hoje, não é nem importante ter e nem ser, mas mais importante é parecer. Que eu acho que não sei o que é pior. Então acho que é isso, de uma forma geral é isso, e eu sou uma pessoa que sempre incentiva essa questão da relação humana, de valores, de respeito. E independente de automação, de tecnologia, o ser humano sempre está em primeiro lugar. O primeiro lugar é a vida, o valor à vida. Bem, este foi o programa Roda de Conversa. Eu faço parte da Júlio Verne Audiovisual. Este foi o canal do Lazer de TV e Rádio Inesita Barroso. E este foi o programa Roda de Conversa, onde tivemos duas visões importantes. Uma visão de uma pessoa que trabalha com coisas ligadas à natureza, ao meio ambiente, tantos outros conceitos que um dia a gente vai ter programas específicos para descrever, e também um outro profissional que atua na área de tecnologias de informação e comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Cris. Obrigado, Regis. E nos vemos no próximo programa. Obrigado.